Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Mansão da Esperança. Meu nome é Patrícia e eu vou fazer a preleção dessa semana. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa ligação com o plano superior. Para isso, vamos nos tranquilizando e vamos nos ligando com o nosso mentor individual, esse querido amigo que aceitou aí a missão de estar nos acompanhando aqui nessa nossa caminhada, agradecendo por ter aceitado essa missão e por estar conosco, não desistir de nós. Vamos também nos ligando com Frei José, o mentor espiritual da nossa casa, esse amigo querido que coordena a equipe de trabalhadores, tanto no plano espiritual quanto aqui no plano terreno, agradecendo esse amigo que ele continua fazendo com que os trabalhos da casa não sofram nenhum prejuízo, que os trabalhos da casa possam continuar sem que nenhum mal adentre ou prejudique o seu andamento. Vamos pedindo a ele que nos leve em esferas mais elevadas, onde nos deparamos com Ismael, o Espírito escolhido por Jesus para salvaguardar a nossa pátria, o Brasil, pedindo a esse querido amigo que também continue aqui conosco na nossa caminhada e que nos leve até Maria, que foi a querida mãe terrena de Jesus, esse Espírito missionário, a quem agradecemos também. Pedimos a ela que derrame sobre nós o seu manto de amor, dulcificando os nossos corações. Assim, juntamente com Maria, vamos até Jesus, nosso querido Mestre, esse doce Rabi, nosso irmão maior, a quem vamos agradecer pelo seu Evangelho Redentor, por todos os seus ensinamentos, por tudo que ele viveu para nos ensinar as verdades eternas, principalmente pelos seus exemplos, querido Mestre. Agradecemos imensamente do fundo de nosso coração e pedimos que nos leve até nosso querido Pai Criador, a quem vamos agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade dessa reencarnação, por podermos reparar os nossos erros de outrora, que possamos perseverar no caminho do bem e no cumprimento da missão a que nos foi destinada. Agradecemos ao nosso querido Pai, através da prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na exata medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos, sempre que assim seja, graças a Deus. Bom, agora que estamos aí mais preparados, vamos dar início ao tema dessa semana, que é Deixai vir a mim os pequeninos. Esse tema, ele está lá no comecinho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicia com uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os puros de coração, ou dependendo da tradução, está como bem-aventurados os limpos de coração. Vamos tentar entender em que contexto a gente coloca esse trecho aqui, deixar vir a mim os pequeninos. A gente sabe que o ensinamento de Jesus, que ele trouxe ao longo aí dos seus anos de pregação, que não foram muitos, mas a gente sabe que os ensinamentos iam sendo nos trazidos e eles iam se complementando. E esse ensinamento, mesmo essa parábola, ele é complementado por várias outras passagens que Jesus nos trouxe e que nós vamos aí no contexto tentar entender um pouco, né, o que ele quis nos dizer com o que é ser limpo de coração, o que é ser puro de coração, quando que nós conseguiremos atingir essa pureza, essa limpeza de coração. Bom, quando Jesus disse essa passagem, bem-aventurados os limpos de coração, isso foi muito ligado mesmo à limpeza física. A história nos traz, né, os relatos de que o povo ali que Jesus nasceu, né, o povo judeu em que Jesus vivia, tinha muito essa questão ritualística da limpeza dos pés ao entrar no ambiente, da limpeza das mãos ao sentar à mesa. Hoje nós sabemos da importância disso,
vivemos aí uma pandemia em que nós sabemos que a asepsia realmente ela é muito importante, né? Sempre que a gente chega da rua, que a gente tem algum contato externo, né? Ou com alguma sujeira, para que a gente possa aí fazer a asepsia mesmo e nos livrarmos de vírus, bactérias. E foi assim, graças a esses cuidados, que nós conseguimos aí passar por uma fase muito difícil, conseguimos superar, né, essas dificuldades, e até hoje a gente tem que tomar esses cuidados, né, porque não estamos livres aí de doenças. Mas vamos considerar ali, no contexto histórico, como que isso cabia naquela época, né? Tem algumas passagens em que há relatos em que Jesus deixa bem claro que o homem se preocupava muito com a limpeza exterior sem se preocupar com os seus sentimentos. Porque quando ele fala bem-aventurados os puros de coração, não é da limpeza exterior que ele está falando, e sim de sentimentos. Algumas passagens de Jesus deixam isso bem claro para a gente, em que ele se comportava de forma que ele sabia que iria chamar a atenção daqueles que estavam com ele, porque ele sabia que dali ele traria o ensinamento que ele precisava trazer para aquele momento. Uma dessas passagens é quando Jesus é convidado para fazer ali a refeição, né, para ceiar na casa de um fariseu, e quando ele vai à mesa, né, para a refeição, ele não lava as mãos, e óbvio que chamam a atenção dele, né, e ele é relatada a seguinte passagem por Lucas, né, que Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui a passagem porque fica mais fácil da gente compreender. Vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Essa passagem está em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 39. Então, Jesus deixa ali bem claro que o que importa realmente é o que está dentro da gente, não a nossa limpeza exterior. Não é disso que ele está falando, né? Ele está falando, Jesus veio aqui para nos ensinar os sentimentos que nós devemos aprender a cuidar, né? Aquilo que faz com que a nossa personalidade, a nossa parte moral se eleve. Então foi esse ensinamento que ele nos trouxe. Numa outra passagem em que Jesus não teria ali feito o que mandava o ritual judeu em questão à limpeza das mãos, no qual os próprios apóstolos chamam a atenção dele, ele diz o seguinte: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Esse trecho também é relatado em Mateus, no capítulo 15, versículos 1 a 20. Bom, o que Jesus está dizendo ali é que quando nós falamos ou agimos de determinada forma, aquilo já está lá dentro da gente. Então, assim, se a gente fala alguma coisa ruim para uma pessoa, não adianta a gente falar assim, foi sem querer. Na verdade, quando a gente fala ou quando a gente age de uma forma ruim, aquele pensamento já se passou antes pela nossa mente. Então, assim, aquilo é o que está dentro de nós, é o que nós somos. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Temos, sim, pensamentos ruins, pensamos coisas que não são legais, mas a gente tem que começar a trabalhar o nosso sentimento já dentro da gente, não somente da boca para fora. E é daí que vem ao que Jesus nos diz que é a nossa pureza, a nossa limpeza de coração, aquilo que está realmente dentro de nós, não só aquilo que a gente exterioriza, né? Porém, né, mais para frente tem essa passagem que é relativa às crianças, né, que os apóstolos tentam afastar algumas crianças que se aproximam de Jesus, na qual ele se manifesta e deixa bem claro que nós temos que nos assemelharmos às crianças, né? Eu vou ler aqui a passagem que está no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, começa com: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, que também está em Mateus, no trecho das bem-aventuranças, que é o capítulo 5,
Essa seria a oitava bem-aventurança, que é o versículo 8. Daí tem, unido a esse trecho, Kardec colocou a seguinte passagem: então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Esse trecho aqui, quem nos trouxe foi Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então aí Jesus deixa muito claro que nós temos que ser semelhante a uma criança, porque a criança, ela não tem ainda o estado latente que o espírito carrega. Ela tem um esquecimento, inclusive dos seus defeitos. Vamos aí fazer uma distinção entre estar encarnado, criança e desencarnado. O espírito de uma criança não é um espírito puro. O espírito de uma criança é um espírito que já traz uma vivência, que já traz uma carga. Só que quando nós nos preparamos para encarnar nesse mundo, fora o esquecimento das vidas passadas, o espírito, quando encarna ali num corpo infantil, ele traz esse esquecimento, esse instinto que o espírito carrega. Por quê? Porque os pais vão receber aquela criança numa condição de pureza, numa condição em que os pais possam preparar aquela criança para que aquela criança se desenvolva mais ainda moralmente. Se a nossa missão enquanto encarnados é que a gente evolua, a gente, quando encarna, a gente precisa receber sempre coisas novas, coisas positivas. Nós precisamos experienciar situações que nos elevem. E para isso, a gente conta com a ajuda dos nossos pais. Por isso que a missão paterna, ela é muito importante. A missão dos pais é muito importante para que essa criança possa se tornar alguém melhor do que era antes. E por isso que a criança, enquanto criança, nós temos esse estado de esquecimento até da sua própria essência, até da maldade que eu carrego ali enquanto espírito, porque todos nós temos ali dentro de nós uma parte boa, as nossas qualidades, mas nós temos maldades que nós ainda não conseguimos nos livrar. Não que Deus tenha nos criado com maldade. Não, Deus nos cria simples e ignorantes. A maldade é uma coisa que, infelizmente, nós vamos desenvolvendo também aí ao longo das nossas existências. O que é essa maldade? São os nossos defeitos. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, né? É a inveja, assim, todos esses defeitos, a maledicência, tudo isso que a gente carrega de ruim, que faz parte desse instinto que a gente tem de autodefesa, de querer ser melhor que o outro. E à medida que nós vamos encarnando, nós vamos aprendendo cada vez mais para que a gente também vá aos poucos conseguindo se livrar desses nossos defeitos e desenvolver as nossas virtudes. E quando nós encarnamos aqui na condição de criança, nós, naquela fase inicial de ingenuidade, nós estamos totalmente com esses instintos ruins adormecidos dentro de nós. Olha aqui o que diz no próprio Evangelho. No próprio Evangelho, na explicação de Kardec. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente é o espírito, seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces.
Daí, continuando aqui, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento. Então, na medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, aquelas ideias que a gente trazia das outras existências vão vindo à tona. Por isso que a gente percebe nas crianças que conforme elas vão ali envelhecendo, elas vão ficando com mais idade, a personalidade delas vai vindo cada vez mais à tona. E os pais têm campo para trabalhar essa parte moral na criança enquanto ela está em tenra idade, trazendo ali novos ensinamentos, trazendo ali novas experiências para que a criança possa ir vencendo essas más qualidades. Essa pureza que a criança traz é a que Jesus comparou a necessidade de nós termos o nosso coração puro. Então, nós devemos desenvolver esse sentimento dentro de nós à medida que nós vamos amadurecendo. Então, não é que a criança seja também decorrente de um espírito puro. A criança é um espírito assim como nós. Então, a comparação que Jesus fez à criança é nesse sentido de enquanto ela está nesse estado em que seu espírito está ali mais adormecido em relação a essa parte que todos nós carregamos, desse conhecimento anterior que a gente traz, que não é tão puro assim. Vamos aí nos purificando ao longo das existências, à medida que vamos melhorando, amadurecendo moralmente, que nós vamos aí conseguindo nos livrar desses defeitos. Ainda diz aqui Jesus, com esse ensinamento, segundo a explicação de Kardec, diz o seguinte: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, à medida que vamos nos tornando mais puros, vamos nos tornando mais humildes. Por quê? Porque nós vamos nos livrando desses nossos defeitos aí. O egoísmo, o orgulho. A preleção da semana passada que tem aqui no nosso canal falava justamente do orgulho e da humildade. Então, enquanto tivermos um orgulho excessivo, é óbvio que não atingiremos a humildade. E atingindo a humildade, nós vamos tornando o nosso coração mais puro. Então, olha como todo o ensinamento de Jesus se liga. Todo o ensinamento de Jesus nos leva a gente ter certeza que há necessidade de evoluirmos constantemente, evoluirmos moralmente, evoluirmos dentro de nós, os nossos sentimentos. A nossa limpeza é espiritual, a necessidade de fazermos aí uma limpeza dos nossos maus sentimentos, a gente se livrar desses maus sentimentos. Então é nesse sentido que Jesus disse: deixar vir a mim as crianças. Então aqueles que atingiram esses sentimentos de coração puro, eles são iguais às crianças nesse sentido. Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele diz o seguinte: ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho, a concupiscência, as paixões inferiores turvam a nossa visão espiritual. Então, enquanto nós tivermos sobre nós o véu desses defeitos, a gente não enxerga o que de fato é importante, o que de fato nos eleva, o que de fato nos torna pessoas melhores. E quando Jesus também disse da pureza das crianças, uma coisa que a gente não pode esquecer é a simplicidade de uma criança. Por exemplo, não é muito comum a gente falar assim: se você não quiser saber uma coisa, não pergunte para uma criança, porque a criança ela é sincera, ela vai falar porque ela tem os sentimentos puros. Então, assim, nunca pergunte para uma criança assim: eu sou bonito? Você gosta de mim? Porque se a criança não estiver sentindo aquilo,
Ela não vai falar. Se a criança te achar feio ou se ela não gostar de você, ela vai falar. Por quê? Porque ela tem um sentimento puro, ela é desprovida de maldade, ela não tem aquela maldade de pensar assim, eu vou mentir para não desagradar ele. Então, essa pureza, ela tem o sentimento, ela traz o sentimento dela como realmente o é. Então, bom, para finalizar, tá? Eu queria também trazer uma passagem aqui do livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, em que ele fala dessa passagem de Jesus. Em relação ao reino dos céus, ele diz o seguinte: dizendo que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, quer com isso dar a entender que enquanto não alijarmos de nós os pensamentos vulgares, a linguagem descuidada e as ações desonestas, no sentido mais amplo do termo, adquirindo a candura, a humildade e a simpleza personificadas na infância, não estaremos em condições de comparecer à presença de Deus. Então é nesse sentido de puro de coração verá a Deus, nós estaremos diante de Deus quando nós atingirmos realmente essa condição da gente parar de turvar a nossa visão. Porque na verdade Deus está diante de nós. Nós é que turvando a nossa visão com todos esses defeitos que nós apresentamos é que não conseguimos vê-lo. A gente suplica que o Pai nos socorra, a gente suplica que o Pai esteja com nós e Ele está lá, mas nós não conseguimos tirar esse véu dessa maldade que pesa ainda sobre nós para que nós possamos carinhosamente sentir Deus nos nossos corações, na nossa frente, na nossa vida. Então vamos pensar sobre isso para que a gente possa ali, devagarzinho, tirando essa doença na nossa vista, né? Essa catarata, vamos dizer assim, que faz com que a gente não consiga enxergar isso, que a gente vai aos poucos limpando a nossa visão espiritual. Bom, era essa mensagem que eu queria passar hoje. Espero que toque aí um pouquinho no coração, no nosso coração, né? Em relação à nossa mudança, à nossa necessidade constante de nos reformarmos, porque os sofrimentos nós que nos trazemos diante de tanta coisa que a gente não quer mudar, que a gente não quer modificar. Então vamos fazer aí uma autoanálise para ver o que precisa mudar. Bom, para nós encerrarmos, eu gostaria de fazer as nossas vibrações finais, retirando de dentro de nós os nossos melhores sentimentos, voltando esses sentimentos para o centro do universo através de vibrações, vibrando para todo o planeta, vibrando para todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, conflitos, desastres naturais. Vamos vibrando aqui especialmente pela nossa pátria, o Brasil. Vamos vibrando para todos os nossos governantes, que as decisões sejam sempre tomadas em benefício da coletividade, vibrando pelas entidades assistenciais, pelos hospitais, pelos asilos, orfanatos, por todos aqueles moradores que se encontram em situação de rua, vibrando pelos nossos familiares, deixando uma vibração para uma pessoa que estiver muito necessitada neste momento, pedindo também a espiritualidade que deixe uma vibração em aberto para ser levado onde for mais necessário. Assim, agradeço a todos, agradeço a Deus e a Jesus e a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Fiquem todos com Deus, que assim seja.